Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o filme The Crow, tá? Ok? Se você quer saber, tá, a respeito de que esquema funciona, tá, na política, no seu bairro, tá, e nas empresas de televisão, tá, nas empresas de mídia, tá, e nos podcasts, você tem que assistir o filme The Crow, tá? Ok? Para você saber qual é o esquema que funciona nesses grupos, tá? Eu estou mostrando para você, tá, de primeira mão, tá, quais são as prioridades, tá, que esses grupos que eu falei aqui, tá, esses grupos criminais, que é bandidos de bairro, de morro, de ponto de música alto e os vizinhos do crime organizado, tá, em parceria com os vloggers, podcasts, tá, e com a casta mais em cima, que é as empresas de televisão e de rádio, tá, e com a Microsoft e a CIA, tá? Que é o crime organizado The Crow, tá? Ok? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre algumas cenas sensacionais, tá? Onde o filme The Crow revela para você, tá, como é que funciona este crime organizado. Vou falar de algumas cenas aqui, tá? Aí eu quero falar para você que uma das prioridades, tá, destes grupos que eu falei aqui é a questão da legalização das drogas, tá? E em que sentido a legalização das drogas? Você já viu, tá, que o podcast Inteligência, tá, e o Flow Podcast, eles estão promovendo bastante o uso de drogas, tá, ok? Você vai ver que o Flow Podcast não está promovendo tanto o uso de drogas, eles estão promovendo mais, porque isso daí já é um ideal deles, eles estão abafando, tá? Ou seja, o Flow Podcast está dando uma abafada de que o objetivo deles é promover bastante as drogas, tá? Enquanto que o Inteligência Podcast está promovendo bastante mesmo, tá? Ok? Teve um dos caras lá do fisiculturismo, tá? Que ele disse assim, ó, não existe ninguém no mundo do fisiculturismo que não já chegou a usar drogas, tá? Ele falou isso daí. E é verdade isso daí? Provavelmente é mentira, tá? É mentira. Se é mentir, sim, provavelmente 50%, tá? 50% do pessoal que é da porra do fisiculturismo, do reduto dele, provavelmente usuários de drogas, mas desses 50%, estou supondo aqui, de 25% a 10% somente de pessoas que no meio deles usam drogas mesmo. Você consegue entender? Só que eles vão mentir, dizendo que todos eles, ele declarou que todo o pessoal do fisiculturismo chegou a usar drogas, tá? É mentira dele, por quê? Para promover, tá, o comércio das drogas, tá? Esses indivíduos estão para faturar milhões mesmo com o mercado de drogas, tá? E para que eles possam enriquecer bastante a criminosos satânicos, tá? Eu já falei para você, tá, que existe um raciocínio deles que é o seguinte: se eles pegarem e tirarem do mundo, tá, todo tipo de pessoa que pratica contravenção, eles vão jogar pessoas ali para fazer isso daí. Você consegue entender? Preste atenção, vou tentar explicar assim, ó, bem rápido a situação. Ó. A primeira situação é o contraventório. A segunda situação é criminosos que estão associados com o contraventório. Tente diferenciar as duas coisas. O objetivo deles, tá? O que eles fazem até o dia de hoje, é financiar criminosos, tá? Para vender o contraventório para eles. Significa que se eles tirarem esse pessoal, eles vão tirar pessoal do meio deles mesmo. Você consegue entender? E se eles estiverem tirando o pessoal do contraventório, ou seja, que não são criminosos, entre aspas, tá? Ok? Que não sejam criminosos, eles estão tirando somente por concorrência. Consegue entender? Ok? O que eu quero falar para você, tá, é que esses indivíduos são satânicos, tá? Ok? E a promoção do mercado de drogas e o abafe das drogas, quer dizer que eles vão estar vendendo isso pra caralho e vão aumentar cada vez mais, tá? E é para isso daí, para espionagem, magia negra e conspiração, para eles enriquecerem roubando o que é seu. Poxa, mas se eles já vivem do espólio de informações, eles vão viver disso daí? São criminosos, você consegue entender? Ok? O objetivo deles é roubar e destruir o que é seu.
Você consegue entender? Isso é uma fonte de renda a mais para eles. Os olhinhos deles estão brilhando com isso daí, tá? Ok? Consegue entender? Significa que essas pestes vão estar sempre roubando e trapaceando você. São eles que mandam na política, tá? Ok? Preste atenção. Agora eu vou falar para você o esquema The Crow. Esse é o esquema, tá, que controla a política, tá? O filme The Crow, tá? Poxa, eu gostaria de saber, Jorge, quais são as estruturas da política, que tipo de doutrina política está apoiado. Eu gostaria de saber o que a mídia está apoiando, qual é a doutrina que originou a mídia, o que está por trás da mídia, como funcionam os vizinhos no seu bairro, tudo. Filme The Crow, esse daí é um manual, tá? Bom, vou falar de algumas cenas, tá? A primeira coisa que eu quero falar para você é sobre essa prática de magia negra no seu olho, tá? Ok? Preste atenção. Eu já falei num vídeo já, tá, que existe um esquema dos praticantes de magia negra, tá, principalmente os conservadores, tá, ok? Mas os esquerdistas também praticam dessa forma também, que é o seguinte, eu vou até diferenciar os dois perfis, ó. Como é que os esquerdistas praticam, como é que os conservadores praticam, vou explicar aqui para você. Os esquerdistas, eles são assumidamente satânicos, enquanto que os conservadores, eles são satânicos, mas eles fingem que aquilo ali, aquele lixo ali que eles praticam, são poderes divinos. Então pronto. Então tem os satânicos do Demos, que seria no caso o Deus diabo, tá? E tem os satânicos, tá? Que são como se fosse do diabo mesmo, que é a diferença entre os esquerdistas e os conservadores. Quando os esquerdistas praticam magia negra em cima de alguém, é como se eles tivessem o poder, tá, de fazer o bem com prática de magia negra. Ou seja, eles praticam magia negra para destruir uma pessoa, tá, por inveja e por usurpação, tá, só essas duas razões, tá? Mas eles fingem que estão fazendo isso para o bem. Ou seja, é como se eles fossem magos. Eles são a casta dos feiticeiros. Consegue entender? Então eles têm poderes, tá, para manipular as pessoas com magia negra. Mas são criminosos mesmo, é bandido mesmo, que nem esse filme aí. Pronto, para você entender, tá? Ok? Quer ver? Vou dar um exemplo para você. O personagem que é o vilão dessa organização criminosa que aparece no filme aí, ele está muito bem arrumado, consegue entender? Perceba realmente todos os detalhes do filme, tá? É um manual esse filme aí, do começo até o final, tá? Perceba a maneira como ele se expressa, como ele se posiciona. Um satanista de extrema ali, esse indivíduo aí do filme, tá? Ok? Presta atenção. Já os conservadores, eles se apresentam também à semelhança dos magos, tá? Ok? Mas é como se eles tivessem poderes divinos, consegue entender? Então quando eles praticam magia negra em cima de uma pessoa, essa pessoa é o errado. Consegue entender? Os conservadores, quando praticam magia negra em cima de alguém, essa pessoa é o errado. Quando eles jogarem as práticas de magia negra em cima da pessoa, essa pessoa daí é o errado. A gente está praticando magia, a gente não está praticando magia negra nele. Consegue entender? A gente não está praticando satanismo. Ele que é satanista. Nós estamos invocando poderes de Deus em cima dele. Então demônios estão vindo atormentar ele. É isso daí. Tá, o raciocínio da magia negra conservadora, tá, para a magia negra satânica de esquerda. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É só você criar um doutrinalismo para poder você apresentar isso de uma maneira diferente. É a mesma coisa. São feiticeiros, tá, macumbeiros, tá, satanistas, tá, ok? Praticando magia negra em cima de alguém e invocando poderes para prejudicar a pessoa. E aí essa prática de magia negra no seu olho, tá? Ok? Eu já falei para você, tá, que quando você sentir essa prática de magia negra no seu olho é porque você tá mandando bem pra caralho. Pronto, primeira coisa, tá? Ok? Ok? Quando você sentir essa prática de magia negra, você está mandando bem pra caralho, tá? É isso daí mesmo, continua fazendo assim. Faça isso, chame milhares de pessoas para fazer, tá? E faça até você não aguentar mais de fazer. É isso daí que você tem que fazer. Quando você começar a sentir essa prática de magia negra no seu olho, ou qualquer prática de magia negra, é isso daí que você tem que fazer. Você tem que aumentar isso que você está fazendo. Você tem que chamar mais pessoas para fazer também, tá? E para você derrubar o poder deles, tá? Ok? Ok? Você está indo pelo caminho certo. Você está indo pelo caminho não satânico, tá? Ok? Outra coisa que eu já falei num vídeo, vou falar mais aqui também para você.
A necromancia, tá? Ok? A necromancia é satanismo também, tá? Ok? Eu já falei no vídeo, vou falar aqui mais coisa aqui pra você, ó. Vou falar de uma maneira diferente para você entender melhor ainda. Necromancia é satanismo, tá? Necromancia é satanismo. Você já viu aquele seriado Só quem fala sou eu, tá? É tudo meu. Você já viu aquele seriado que passa no Globoplay do O Bom Doutor? O que significa aquilo ali? Aquilo ali é um indivíduo incorporado por demônios, tá? Ok? Se passando por um incorporador de bons espíritos, tá? Mas aquilo ali é demônios, tá? Aquilo ali que aquele sujeito está incorporando ali, aquilo ali é demônios mesmo, e aquilo ali é satanismo mesmo, tá? Não existe necromancia, tá? Necromancia não existe, tá? Necromancia é uma prática satânica, tá? De demônios, tá? Ok? Tá? Ok? Então você fala isso para todo mundo, tá? O espiritismo, tá? Outra coisa, vou falar mais coisa aqui para você. Só quem fala sou eu, tá? O espiritismo, tá? Só quem fala é o Jorge Rodrigues, tá? Você fala para todo mundo que fui eu que falei. Preste atenção. O espiritismo, tá? O kardecismo, né? Eu acredito, provavelmente não existe somente espiritismo da linha do kardecismo, tá? Mas o kardecismo aqui no Brasil, ó, kardecismo, que é aquele negócio de Allan Kardec, tá? Misturado com Chico Xavier, não é? Que é o kardecismo aqui no Brasil. Isso daí é o seguinte, primeiro uma distorção da Bíblia, tá? O tal do Allan Kardec misturou a distorção da Bíblia com a prática de magia negra, tá? Ok? Ele é um necromante, ele é um feiticeiro, tá? E o tal do Chico Xavier endossou isso daí. Por quê? Por causa da cultura da magia negra africana aqui no Brasil. O tal do Chico Xavier, ele faz parte da linha da... Ele fez uma mistura, tá? Uma mistura da Bíblia com magia negra africana. E aí ele originou o espiritismo kardecista. Você consegue entender? Ele pegou todas as tranqueiras que ele tinha de conhecimento espírita, ou seja, de satanismo, e de magia negra africana brasileira, tá? Ok? E ele misturou isso daí com o conhecimento da Bíblia. Consegue entender? Ou seja, uma mistura de cristianismo com macumba, tá? Para você entender, tá? É isso daí que originou o kardecismo, tá? E a necromancia é satanismo, tá? Ok? Tá? Para você entender, tá? Então vamos lá. Agora eu vou falar para você sobre algumas cenas do filme, tá? Presta atenção. O filme começa o seguinte, tá? O filme começa... vou colocar da parte do vilão, tá? Porque o filme mostra um cara fazendo... O filme começa o seguinte, uma garota é estuprada. Uns bandidos vão e estupram aquela garota ali. E eles estupram e matam ela. E o que é isso daí? Uma prática de magia negra. Eles fazem com aquela garota ali uma prática de magia negra, tá? Envolvendo estupro e tortura daquela pessoa e morte, tá? Aí, no restante do filme, aquele cara que é o chefe da organização criminosa ali, lembre de tudo que eu falei no começo, tá? Do vídeo aqui. Aquele cara ali, ele começa o filme o seguinte, ele está deitado na cama com a mulher dele, e aí e do lado deles uma mulher morta ali do lado deles. Uma mulher está morta ali. Eles estupraram, tá? E eles torturaram aquela mulher ali. Eles estupraram aquela mulher e torturaram ela. Depois, a mulher dele vai, pega um punhal e arranca o olho daquela garota ali. Depois, ela pega o olho dela e coloca dentro de um cálice. Então ela queima o olho dela, tá? Aquele olho, e aquele sujeito come aquele olho que está ali, tá? Que é isso daí, Joyce? Essa coisa bizarra. Tá lá no filme, você pode ver que tá no filme lá. Isso daí que pratica magia negra no seu olho. Quando você sentir essa prática de magia negra no seu olho, você lembre de tudo isso que eu falei aqui do filme The Crow. Eu gostaria de saber o que está envolvido essa prática nojenta, né, que invocam no olho da gente, dentre outras práticas de magia negra no coração, no pulmão, troço estranho. É isso daí, é o filme The Crow, ok? Você gostaria de saber
O que significa essa prática nojenta que às vezes a gente sente assim no canto do olho, assim, ó, só de levinho? É isso daí, ok? É isso daí que está por trás dessa prática de magia negra no seu olho e de espionagem no seu computador, ok? Você fala isso para todo mundo, ok?